Mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1. Atos, o 10º capítulo, primeiro versículo. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E eu quero usar como título, pregando por alguns minutos hoje, a conversão de Cornélio. A conversão deste centurião romano, este centurião de Roma. A conversão de Cornélio. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, nos achegamos diante de Ti hoje e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a entregar a este povo aquilo o qual o Senhor tem nos dado. Não somente unja-nos para ministrar, mas, Senhor, unja-os para ouvir e receber. E eu lhe peço tudo no nome mais gracioso de Jesus Cristo. Todos digam amém e amém. Temos vivido grandes dias na história da humanidade, mas não estão sendo reconhecidos pelo mundo. E se você sabe um pouquinho sobre a queda de Adão, você sabe por quê. É claro que quando Jesus nasceu numa estrebaria, num lugarzinho chamado Belém. Este foi um dos maiores dias na história humana, porque Deus se tornaria um homem, se tornaria carne, com o propósito de ir para a cruz, para pagar um preço que nós devíamos, mas não podíamos pagar. Em segundo lugar, o seu ministério foi de tanto poder que o Senado romano falou de fazer de Jesus um Deus. Eles não tinham que dizer isso, porque ele já era. E então, isto talvez possa ser o maior dia na história humana, mesmo que foi terrível, a crucificação. O sacrifício de Cristo naquela cruz. Uma coisa terrível para ele, mas uma bênção incomparável para eu e para você. Para que todo aquele que crer venha e beba da água da vida livremente, por causa do que ele fez naquela cruz. E então a ressurreição. Da tumba ele se levantou de maneira triunfante contra os seus inimigos. Ele se levantou para sempre naquele domínio. Se levantou para sempre. Ele ressuscitou, graças a Deus, ele ressuscitou. Isto, aplauda ao Senhor em louvor. E então, o dia de Pentecostes, que transformou a direção do mundo. O grande derramar do Espírito Santo numa dimensão que o mundo nunca conheceu antes. Mas o que eu quero falar para você hoje por alguns minutos é, da mesma maneira, um dos maiores dias na história humana, quando Deus delegou o maior pescador, que era Simão Pedro, para ir para a casa de um gentio chamado Cornélio, que era um centurião e um membro do grupo italiano. Ele respondia somente para César. Este é o poder que ele tinha.
Não somente um centurião, mas de 100 soldados, que era uma coisa, mas somente a César ele teria que responder. E o Senhor se moveu na vida de Simão Pedro grandemente em relação a isso. Mas eu quero dizer outra palavra sobre Cornélio. A Bíblia diz que ele era piedoso. Agora eu estou falando que a Bíblia diz, mas não era salvo. Ele temia a Deus, mas não era salvo. Ele dava muitas esmolas ao povo, mas não era salvo. E de contínuo orava a Deus, mas não era salvo. Ele teve uma visão de um anjo enviado por Deus, mas não era salvo. O que ele fez chegou-se a Deus como memorial, mas ele não era salvo. Ele jejuava, mas ele não era salvo. E a Escritura também nos diz que ele era um homem justo, mas ele não era salvo. Agora eu quero que você pense sobre o que eu acabei de falar para você. Isto veio da palavra de Deus. Não é o meu resumo, mas é a palavra de Deus. Deixa eu falar de novo. Ele era devoto, mas não era salvo. Temia a Deus, mas não era salvo. Dava esmolas ao povo, mas não era salvo. Ele continuamente orava a Deus, mas não era salvo. Ele teve uma visão de um anjo que Deus enviou, mas não era salvo. O que ele fez chegou a Deus como memorial, mas não era salvo. Ele jejuava, mas não era salvo. Ele era um homem justo, mas não era salvo. Isto vai fazer você pensar. Existem milhões e bilhões de pessoas, bem, antes de eu terminar esta sentença, por que ele não era salvo? Por que ele não era salvo? O que foi falado dele não poderia ser falado de muitas pessoas no mundo, mas ele não era salvo. Ter uma visão de um anjo e ser um homem devoto, orar e jejuar sempre, mas não ser salvo. Existem milhões hoje no cristianismo que pensam que ser um membro da igreja quer dizer que são salvos. Não quer dizer. Existem milhões e milhões de católicos que são cristãos como bebês, mas pensam que porque foram aspergidos com água, que isto garante fazerem parte da igreja, mas não são. Não são. Não são. Não me entenda errado. Eu creio que todo bebê, toda criança abaixo da idade de prestação de contas está protegida pelo Senhor. E se essa criança morre, essa criança instantaneamente vai estar com o Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu não creio que há nenhuma criança de 3 anos no inferno. Agora, se você quer acreditar que existem alguns lá, bem, depende de você, mas você está errado. E milhões que pensam, porque foram batizados nas águas, são salvos. Milhões que pensam porque eles podem ir para uma igreja e tomar santa ceia ocasionalmente, isso quer dizer que são salvos. Não me importa quão bom, o pastor Mike Mazoral falou muito bem, se você errar Jesus e ainda acertar todas as outras coisas, você errou tudo.
Só existe um caminho de salvação. E eu vou ler para você da palavra de Deus em um momento. Como que eu sei que ele não era salvo e a sua casa não era salva? Mas só há um caminho de salvação. Antes de eu terminar esta frase, semana passada, 2 ou 3 pregadores, eu não vi, eu escutei, mas oraram na dedicação da embaixada que mudou de Tel Aviv para Jerusalém, Israel. E um dos pregadores era um pastor da primeira igreja batista em Dallas, Texas. Me disseram que ele terminou a sua oração em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, meu irmão Batista, é isso aí, meu irmão. É isso aí, você está certo. Esta é a palavra de Deus Todo-Poderoso. Você não pode ser salvo a não ser que você aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Você pode fazer em casa, você pode fazer na igreja, você pode aceitá-lo na esquina, você pode aceitá-lo no trabalho, você pode aceitá-lo na igreja e aceitá-lo em qualquer lugar. Eu já contei isso umas 3, 4 vezes, mas a Francis não está aqui, então eu vou falar de novo. Um irmão ligou para nós da Califórnia, o maravilhoso estado da Califórnia. Mas a maioria daqueles que estão servindo no governo precisam de um teste psicológico. De qualquer forma, ele queria saber se poderíamos enviar um pregador. Ele e a sua esposa queriam renovar os seus votos de casamento. E eu falei, claro, temos pregadores que trabalham para nós na Costa Leste. E ele nos ligou e disse, ele quer que eu faça a renovação dos seus votos. E, claro, pode ir, pode fazer. Olha o que aconteceu. O homem, ele havia perdido seu emprego e a sua vida pelo menos 10 anos atrás, por causa do álcool. Veja, roubou da vida dele o seu casamento, o amor dos seus filhos, o seu emprego. Ele perdeu tudo. Por quase 10 anos ele viveu como mendigo nas ruas de Los Angeles, na Califórnia. Todo nervo gritando 24 horas por dia por outra bebida alcoólica. E deixa eu te falar uma coisa, eu nunca bebi álcool na minha vida, nada, mas não zombe dessas pessoas. Podemos rir e dar risada e brincar como eles são bêbados, seja o que for. Mas a prisão das trevas é real. Este poder das trevas é real, que rouba, mata e destrói. E ele descobriu como que ele podia pegar uma bebida sem pagar. No domingo de manhã, especialmente, porque o jogo de futebol, ou de beisebol, ou de basquete, passavam na televisão. Ele ia para um bar. Ele ia para um bar. Ele chegava perto da televisão. E quando a pessoa estava prestes a jogar aquela bola de 100 jardas, ele mudava o canal da televisão. E as pessoas naquele bar ficavam bravas, gritando para voltar o canal para o canal certo, para ver o que aconteceu. E ele então ia e pegava uma bebida da mesa. Eu não estou dando para vocês nenhuma ideia, estou?
Naquela manhã, ele fez a mesma coisa e mudou o canal. E aquela multidão gritou e tentou fazer mudar para o canal do futebol. Mas nós estávamos naquele canal que ele virou. Olha só um milagre. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Estávamos naquele canal. E eu disse naquele exato momento: se você está preso pelos poderes das trevas e está destruindo a sua vida, Jesus Cristo pode te libertar. Pense sobre isto. Naquele momento, aquelas palavras, 4 meses antes eu falei numa cruzada, mas entrou naquele exato momento. Não me diga que Deus não é um Deus de milagres. Glória a Deus. My God is omnipotent and that you can't deny. Ele é o Deus dos grandes milagres escritos no céu. Glória a Deus. E aquelas palavras tocaram a vida dele. O poder de Deus e a palavra de Deus o tocou e o tremeu. 10 anos sendo um alcoólatra. E ele se arrastava nas paredes. E ele disse: Senhor, se o Senhor me aceitar, se o Senhor puder salvar um bêbado, se o Senhor puder salvar um pecador como eu, glória a Deus. Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad. Now I'm free and glad, 'cause Jesus, glory to God, got a hold of my life, and he won't let me go. Glória a Deus. It took a miracle to put the stars in place. 5 chord. It took a miracle to hang the stars in space. But when he saved my soul, cleansed and made me whole, you're close, you're close. It took a miracle of love, 5 chord, and grace. Glória a Deus. Aleluia. Ele salvou um bêbado, 10 anos na bebida, e quebrou os poderes das trevas. Glória a Deus. Obrigado, Kevin. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem que aceitar a Jesus Cristo. E eu quero agradecer a este irmão Batista por dizer para o mundo todo: você tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Muito bem. Um anjo apareceu a Cornélio. Mas eu não entendo por que o anjo não disse para ele como ser salvo. Os anjos são de uma outra criação. Foi o homem que caiu. E é o homem que tem a responsabilidade de pregar o evangelho para o mundo. E o anjo disse a ele, estava em Cesareia, eu já estive em Cesareia muitas vezes, um lugar muito bonito. Vá para Jopa, 35 milhas ao sul, perto das margens do Mediterrâneo. Vá para Jopa, na casa de Simão o curtidor. Deus sabe aonde você mora. Aleluia! Glória a Deus!
Eu disse, alguém tem que ficar feliz aqui. Eu disse, Deus sabe onde você mora. Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu nome. Deus sabe tudo sobre você. E peça por aquele que se chama Simão Pedro. E ele enviou 3 homens para pegarem Simão Pedro. Eu gosto de Pedro. Ele me lembra tanto de mim mesmo. Ele fala muitas vezes quando tinha que ficar quieto. Esta é uma parte que lembra de mim, sabe? E veja só, a Francis, ela ainda está tendo que segurar aquele pé para cima. Ela falou, querida, eu vou ficar na igreja no primeiro banco com o pé para cima. Então ela disse, eu vou estar lá semana que vem. Agora ela deve estar brava por ter falado até isto. Mas eu sou corajoso. Louvado seja Deus. E os 3 homens, instantaneamente, eles tiveram que ficar lá a noite toda e vieram para Jope. E Pedro, ao mesmo tempo que Deus estava enviando um anjo para Cornélio, deixa eu te contar isto. Eu já preguei em todo o mundo, literalmente em todo o mundo. Eu tive o privilégio de pregar, já me falaram, para uma tribo que nunca ouviram de Jesus, na África. E aterrissamos aquele aviãozinho quando estávamos lá. E chamamos todos eles e havia um lá que podia entender inglês. E o Espírito de Deus caiu. Lá no céu aberto, perto do avião, haviam, sei lá, uns 750 africanos. Mas eu quero que você saiba que eles ouviram sobre Jesus Cristo aquele dia. Eles ouviram sobre o Senhor aquele dia. E ao mesmo tempo que ele estava falando para Cornélio através do anjo, ele estava falando com Simão Pedro, através daquele lençol que desceu do céu, que tinha nele, aconteceu 3 vezes, todos os tipos de animais quadrúpedes, animais impuros, especificados pela lei mosaica que os judeus não tinham que comer. E a voz que acompanhou aquela visão disse, levanta-te Pedro, mata e come. E Pedro disse, Senhor, agora, você pode imaginar argumentar com o Senhor? Agora não dê uma risadinha não, cada um de vocês já fizeram isso? Eu deveria ter dito, todos nós já fizemos isto. Nós argumentamos com o Senhor. Eu nunca comi nada impuro ou incomum. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Glória a Deus. Todo cristão que tem um problema e são lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que eles serão, se pedirem misericórdia e graça, você não diz nenhuma palavra negativa sobre eles. Louvado seja Deus. Agora Pedro estava errado. Ele estava errado. Ele estava tão imerso nesta lei mosaica. Agora a lei dizia que aqueles animais não tinham que ser comidos. Eu li outro dia. Falava assim. Mas haviam muitas coisas feitas na antiga aliança. E Jesus, pelos últimos 8 anos, ele estava na glória com o preço já sendo pago e todas aquelas restrições foram embora. Por exemplo, era contra a lei.
qualquer pessoa arar a terra no sábado. Você não podia arar a terra no sábado. Eu não vou entrar nas razões do porquê, não tenho tempo. Mas os fariseus levaram esta lei para tal extremidade que se esta irmãzinha aqui, essa irmãzinha, qualquer uma irmãzinha, colocasse uma escova no seu cabelo no sábado, você havia quebrado a lei, porque poderia haver um pedacinho de pó e você seria acusada de arar a terra. Isso não é estúpido? A religião é estúpida. A religião é ridícula. Você não podia arrastar uma cadeira no chão no sábado. Porque se você fizesse, você ia mover um pouco de pó e seria acusada de arar a terra. Eles tinham 660 leis e Deus rejeitou todas elas. Glória a Deus. Aleluia. Agora escute. Pedro foi um dos homens mais santos que já viveram, mas ele estava errado. Ele estava errado. O Senhor teve que corrigi-lo. Ele estava errado. Nós somos humanos e podemos estar errados. Eu sei que às vezes, uns 3 anos atrás, tudo e todas as coisas que eu prego e eu ensino para vocês, especialmente considerando, bem, o que é extremamente importante. Se fosse só para uma pessoa, agora imagina que vai para metade do mundo. Eu levo muito a sério. Ah, Deus, me ajude a não pregar algo que é errado. Me ajude a ensinar algo que não é bíblico, que eu acho que é, mas não é. E uns 3 anos atrás, você lê tantos e-mails e escuta tantas pessoas, o que você está pregando não é certo sobre a cruz e etc. Não me entenda errado, eu nunca duvidei em nenhum momento, mas eu queria uma certeza do Senhor. E naquela manhã, orando todas as manhãs antes de eu ir para o estúdio, eu vou para o escritório, eu gasto um tempo em oração com o Senhor todas as manhãs. E aquela manhã eu disse: Senhor, eu estou pedindo que o Senhor me dê um sinal hoje, em relação à correção desta doutrina, porque é uma doutrina poderosa, a mensagem da cruz. Como eu disse, eu não duvidava. Mas por outro lado, eu duvidava de mim. Eu não duvido do Senhor, mas eu sou um ser humano e eu posso cometer enganos. Pedro cometeu enganos. E eu disse naquela manhã: Senhor, o Senhor pode me dar um sinal no programa hoje? Vai me deixar saber que o que estamos ensinando e pregando para o povo é bíblico, é escritural e correto, é verdadeiro, não parcialmente, mas totalmente. Porque se não for, eu quero saber o que está certo. E eu esqueci e fui orar sobre outra coisa. O programa passou no ar e 5 minutos antes de terminar o programa, nunca passou nem pela minha mente, Deus me escuta, nenhuma vez passou na minha mente que eu tinha perguntado para Deus fazer. E o John Rosenstern, talvez ele não lembre, mas ele estava ao meu lado. E de repente o Espírito de Deus veio naquele estúdio. Foi um mover poderoso do Espírito. Eu olhei para o John e ele estava soluçando. Não estava só chorando, mas soluçando. E alguns tempos mais tarde acabou o programa. Eu saí do estúdio. Fui para frente do prédio e de repente a presença de Deus veio sobre mim de novo. E o Senhor falou: você pediu um sinal, não pediu? Sobre a verdade da mensagem da cruz. E Ele disse: eu te dei o maior sinal que você poderia ter, a minha presença. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória, glória. Foi na cruz. Foi na cruz.
que os pecados eu vi e os pesos do meu coração foram embora. Foi ali pela fé que eu recebi minha visão. E agora estou feliz com o Senhor. Agora o Senhor disse: haviam 3 homens lá. Falou para Pedro: vai com eles e não duvide de nada. E ele foi, levou 6 homens com ele. 6 judeus. Fique quieto. E não, você está orando por mim, continue orando. E eles foram até lá, ficaram a noite inteira, provavelmente em algum lugar, e aí foram para Cesareia na manhã seguinte. Quando chegaram à casa de Cornélio, sendo guiado pelos 3 homens que trabalhavam para ele, Cornélio viu, correu e se ajoelhou e começou a adorar. A Bíblia diz que começou a adorá-lo, mas esse adorá-lo foi dado pelo tradutor. Não deveria estar lá. Não sabemos se ele estava adorando a Pedro ou só adorando a Deus. Mas de qualquer forma Pedro disse: não faça isto. Agora me perdoe pelos meus irmãos católicos que dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Ele não ia nem permitir Cornélio adorá-lo, mesmo que ele estava adorando a Deus. Pedro não foi o primeiro Papa. Glória a Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isto não é acreditado pelo mundo. Eu não me importo e você também não, mas os homens e mulheres mais importantes na face da terra são pregadores do Evangelho que pregam a verdade. Eu quero que você escute o que eu estou dizendo. Mais importante do que multibilionários, mais importante que os cientistas, mais importante que qualquer um, porque nós temos a palavra da vida eterna e a palavra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Se eles pastoreiam uma igreja com 25 ou 25 mil, não importa. O pregador que está pregando a verdade, e não existem muitos deles hoje. Isto é a coisa mais importante. Simão Pedro, naquela época em particular, era a pessoa mais importante. Ele não prestava muita atenção, mas era a pessoa mais importante na face da terra, porque ele conhecia as palavras da vida eterna. E deixa eu falar outra coisa. Pregadores que não estão pregando a verdade é a pior coisa que pode acontecer com uma cidade, uma vila, ou um bairro, ou um país. Entendeu o que eu estou falando? Não há nada pior do que pregadores que pregam uma mensagem falsa, uma mensagem, um evangelho falso. O Senhor disse no livro de Ezequiel que cada pessoa que escuta e como resultado morre perdida e vai para o inferno eterno por causa das mentiras que eles ouviram. Um pregador amigo meu teve um sonho. Ele pregou aqui, mas agora já faleceu. Mas ele já pregou aqui quando a igreja foi construída. Ele teve um sonho, que ele foi para o inferno. E ele viu o lago de fogo. Ele escutou os gritos, o ranger de dentes. E
ele viu alguém, muitas pessoas pegando as pessoas pelo cabelo, olhando no rosto das pessoas, e ele perguntou: o que eles estão fazendo? E o anjo no sonho disse para eles: estão procurando o pregador que disse para eles a mentira, e eles morreram eternamente perdidos. E Pedro começou a pregar para a casa, não só de Cornélia, mas de toda a casa, amigos, vizinhos, família, todos entraram. Ele nunca terminou a sua mensagem. Ele diz: aqueles que creram foram redimidos. E o poder de Deus caiu naquele lugar. E foi quando eles foram salvos. Agora deixa eu ler algo para você, se eu puder encontrar aqui. E Pedro disse, quando ele voltou, estava explicando em Jerusalém o que ele fez indo para a casa do gentil, que era algo terrível. Quem vos dirá palavras pela qual você e a sua casa foram salvos? Eles não eram salvos, mas foram salvos quando Pedro pregou. E também, de repente, o Senhor os batizou com o Espírito Santo. E eles começaram a orar em línguas. Agora, escute isto enquanto eu fecho esta mensagem. Eles eram salvos, e um momento mais tarde, batizados com o Espírito Santo. Você não tem que esperar 20 anos para ser batizado. O Senhor me disse, mais ou menos 30, 35, 40 anos atrás: diga para as pessoas que vierem para frente para receber o batismo com o Espírito Santo, que o Espírito de Deus vai dar para eles o desejo de falar dentro do seu interior. Eles vão ouvir palavras ou frases que não são em inglês ou nenhuma outra língua que eles aprenderam na escola, ou seja o que for. O Espírito Santo não vai falar por você, ele vai te dar a liberdade, mas ele não vai falar por você, você que tem que falar. E o Senhor me disse: diga para eles, para falarem o que eles estão ouvindo no seu coração e no seu espírito. Uma moça em Houston, Texas, domingo à tarde, centenas foram batizados. Ela veio para a plataforma, ela estava chorando. Ela disse: irmão Swegart, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, mas não recebi. Eu disse: bem? Eu disse: você ouviu as palavras ou sentenças no seu espírito, no seu coração, que não eram em inglês? Ela disse: sim, eu tive que morder minha língua para não falar aquelas coisas. Eu coloquei as mãos sobre ela e ela começou a orar em línguas. Um irmão buscou a Deus por 20 anos para receber o batismo com o Espírito Santo. Todo pregador na área o conhecia, porque ele não tinha recebido. Quando chamavam as pessoas para serem batizadas, ele vinha e nada. Isso aconteceu várias e várias vezes. Uma noite, ele foi para receber oração e oraram por ele. E ele não sentiu nada. Estava morto como este banco que você está sentado. Não ela, o banco. Robert. E ele escutou algo dentro do coração e começou a falar. Começou a dizer. As pessoas começaram a louvar a Deus, especialmente duas mulheres. Duas delas já eram mais velhas. Elas começaram a clamar, louvar a Deus e dizer glória a Deus. Finalmente ele parou, virou assim: olha, não recebi nada, o que vocês estão falando? Eu não recebi nada, eu não senti nada. Eu estou tão morto como esse banco, eu não senti nada. E uma das mulheres de cabelo branco levantou a voz e falou assim: meu irmão,
A minha amiga e eu, nós éramos ex-missionárias para a China. E disse: a razão porque estávamos louvando a Deus é porque você estava falando chinês. Aleluia! Ô glória! Alguém tem que dizer: louvado seja Deus! Glórias ao Cordeiro. Vamos ficar de pé, por favor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço pela tua presença hoje. Eu te agradeço pelo teu amor, tua misericórdia. Eu te agradeço pelo evangelho que foi trazido para o mundo gentil, através de Cornélio. E isto veio então para mim, para minha casa, para essas boas pessoas aqui. Glória a Deus por isto. Senhor, eu digo tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a oração do pecador, especialmente para aqueles pela televisão e vocês também. Se você não é certo da salvação, vou pedir para todos orarem com você. E se você precisa de salvação, você pode ser salvo aonde você estiver, aonde você está. Eu gosto de chamar as pessoas para frente, mas nesta manhã eu não vou fazer isto. Mas vocês pela televisão, o mesmo Deus que tocou Cornélio vai te tocar. Abaixe sua cabeça, por favor, e diga comigo: eu quero que você pela televisão, pela rádio, pela internet, pelo satélite, em todo mundo, eu quero que você diga conosco: querido Deus no céu, querido Deus no céu, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus Cristo. Me perdoe pelos meus pecados, Me perdoe pelos meus pecados, a maneira que eu tenho vivido a maneira que eu tenho vivido e as coisas que eu fiz. e as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe Por favor, me perdoe e limpe-me e limpe-me com o Teu sangue precioso com o Teu sangue precioso de toda injustiça. de toda injustiça. Com a minha boca Com a minha boca eu confesso eu confesso o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. Em meu coração Em meu coração eu creio eu creio que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou a dentre os mortos dentre os mortos. e Ele está vivo. E quem clamar ao Senhor E quem clamar ao Senhor será salvo. será salvo. Neste momento Neste momento, eu aceito a Jesus Cristo eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma como Salvador da minha alma. e eu faço dele E eu faço dele o Senhor da minha vida. o Senhor da minha E de acordo com a sua palavra, de acordo com a que sua não pode palavra, mentir, que não pode mentir. eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou perdoado, eu sou salvo. Glória a Deus, aleluia. Glória. Cumprimente quem está do seu lado e não perca o culto hoje à noite. Não perca o culto, o Dr. Gray irá pregar. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go.